o tema da revista é mordomia cristã. Para quem não teve na aula passada, o tema dessa revista, não o tema da aula, mas o tema da revista é mordomia cristã. Mordomia cristã é um termo usado teologicamente para falar de tudo aquilo que a gente faz no reino de Deus, na igreja, no movimento eclesiástico, que é a obra da igreja. Mordomia não é preguiça, porque a gente conhece esse nome mordomia como se fosse alguém preguiçoso, né? A gente fala, tá cheio de mordomia, tá aí deitado cheio de mordomia. Pega água para mim, tá cheio de mordomia. Aí, a mordomia cristã não tem esse significado. Mordomia cristã é o ato de servir, entendeu? É o ato de ser mordomo mesmo na casa do Senhor. Na casa do Senhor, na rua, qualquer lugar que tenha a obra do Senhor, porque a obra de Deus não se limita na igreja, nas quatro paredes. Amém? O tema dessa segunda lição é a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. O texto áureo está lá em Êxodo 10, 25, que diz: Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor, nosso Deus. Verdade aplicada. Devemos adorar ao Senhor com cânticos, com nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. Texto de referência. Agora, no texto de referência, eu peço que a igreja abra sua Bíblia e também fique de pé em reverência à palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 10. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 10, versículo 24, 25 e 26. Êxodo, capítulo 10, é o segundo livro da Bíblia. Só ir lá em Gênesis, depois lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 10, versículo 24, 25 e 26. 3 versículos nós vamos ler. Amém? Diz assim, ó, Êxodo 10, capítulo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Amém? Podeis assentar. Deixa a sua Bíblia mais ou menos aí nesse livro, no livro de Êxodo. Amém? Tema da lição, novamente, para os irmãos lembrar, a proposta de Faraó. Um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Introdução. Moisés se negou a deixar os animais no Egito. E essa atitude remete ao posicionamento do crente diante de uma orientação de Deus. A atitude de Moisés mostra que ele não renunciou ao que viria a ser motivo de adoração e louvor a Deus. Quem tem revista aí? 1, 2, 3, 4, 5 revistas. Amém. Primeiro tópico. A nossa lição ela vai se dividir em 3 tópicos, viu? Às vezes a gente não tem revista, mas não está acompanhando, mas toda a lição é 3 tópicos. E também tem uns subtópicos. O autor ele propõe alguns temas para a gente expressar e discutir. Primeiro tópico. O tema do primeiro tópico. Lembrando que o tema da lição é a proposta de Faraó. Adorando a Deus. Adorar é oferecer ao primeiro e principal mandamento. Não, adorar é obedecer ao primeiro e principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que está escrito lá em Deuteronômio 6:5. Assim todos somos chamados a adorar. Deus escolheu Moisés para conduzir os israelitas para adorá-lo no deserto. Mas Faraó considerou as palavras de Moisés mentirosa.
eu quero pedir, deixa eu ver, a irmã, é Silvana? Silvana, né? Irmã Silvana, você pode ler para a gente, abrir a Bíblia e ler em Êxodo, capítulo 5, do versículo 1, do 1 ao 5, pode ser do 1 ao 5. Êxodo 5, Êxodo capítulo 5, versículo 1 ao 5. Enquanto a irmã procura, deixa eu ver quem vai abrir o próximo aqui. A irmã Ilza, que não leu na lição retrasada, agora ela vai ler. Irmã Ilza, Atos 13, 22. Deixa aberto aí. Atos 13, 22. Só confirmar aqui, Êxodo, capítulo 5, versículo 1 até o 5. Isso. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés, a Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Amém. Igreja, eu creio que todos vocês que estão aqui são crentes, claro, mas todos já ouviram, de alguma maneira, falar da história de Israel. A história de Israel não, a história de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo usado por Deus, tirou o povo do Egito. Mais de 3 milhões de pessoas, um homem liderou, sem internet, sem microfone, sem carro de som, liderou 3 milhões de pessoas para sair do Egito, atravessar um deserto todinho para em Canaã. Aí, vocês sabem dessa história de có e salteado, né? Mas tem uns pontos-chave na história que traz relevância para a nossa vida até hoje. Eu acho interessante o seguinte: no Novo Testamento, Moisés ele viveu no Antigo Testamento muitos anos antes de Cristo, mas foi muitos anos mesmo antes de Cristo. Para mais de 1000 anos antes de Jesus, Moisés viveu. Jesus ele é contemporâneo para cá. Moisés ele foi o maior legislador do povo de Israel. Ele foi o cara que escreveu as leis que são regidas até hoje no povo de Israel. E a história vai dizer que Moisés ele foi o Jesus para o povo israelita. Se você chegar lá em Israel hoje, para os judeus ortodoxos são os que seguem piamente a religião. Por isso que tem católico ortodoxo, judeu ortodoxo, muçulmano ortodoxo, são aqueles que seguem assim piamente mesmo. Se você perguntar para um judeu ortodoxo quem é o redentor deles, o salvador deles, eles vão falar Moisés. Se perguntar para um judeu, falar assim, um judeu ortodoxo, viu? Quem é Jesus? Eles falam assim, mentiroso, feiticeiro, filho de prostituta. Vocês sabiam disso? Judeu ortodoxo, eles falam isso. Jesus é mentiroso, que ele foi para o Egito, naquela época que ele foi para o Egito, mais a mãe dele e José, ele foi para o Egito aprender feitiçaria. E quando ele voltou, os milagres que ele fazia não eram milagres, era feitiçaria.
Então, para os judeus, israelitas, ortodoxos, o Moisés é o maior de todos. Levando em consideração que o Moisés é o maior de todos, a gente tem que pegar esse ponto positivo, que o Moisés foi usado para poder libertar o povo de Deus, e através desse povo de Deus a gente foi salvo, porque a Bíblia fala que Deus escolheu uma nação para salvar todas as nações. Aí o Novo Testamento, Estevão, sabe quem é Estevão? Estevão foi aquele cara que morreu apedrejado porque estava falando do amor de Jesus. A Bíblia fala que Estevão, antes de morrer, ele teve uma oportunidade, assim como essa que eu estou tendo, para falar para os judeus. Estevão era um pouco depois de Jesus, viu, igreja? Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Poucos anos depois, Estevão surgiu falando do amor de Cristo, falando que Jesus ressuscitou e está vivo. Aí, eu acho interessante que Estevão, antes de morrer, ele pregou para os judeus. Mas sabe o que ele pregou? Ele falou do caminho de Moisés. Ele falou que o povo israelita chegou no Egito através de Jacó, ficou um povo numeroso, depois Deus levantou Moisés, depois Deus levantou Moisés para resgatar o povo, depois de Moisés foi para Josué, e Josué levou o povo para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não, perdão, para Canaã. Pedro, também nos seus sermões, começava a falar do judeu, começava a falar de Moisés. Paulo, quando ele era apresentado para o cenáculo ali, para os magistrados, fariseus, sumo sacerdote, eles também começaram a falar de Moisés. Então, Moisés tem uma grande importância para o povo de Deus. Essa é a introdução para vocês saberem quem é Moisés. A Bíblia diz, no texto que a irmã leu, que Moisés chegou diante de Faraó, depois que Moisés depois que Moisés conversou com Deus, voltou para o Egito, chegou diante de Faraó e falou: Faraó, o meu povo está sendo escravo no Egito. Eu quero tirar o meu povo daí, você deixa? Olha a palavra de Moisés: você deixa o meu povo sair daí e ir no deserto adorar comigo? Aí Faraó não acreditou nisso. É só um primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja sobre a incredulidade das pessoas que têm maldade no coração. Por mais que a gente fale que é crente, que é isso, eu quero usar até um exemplo que aconteceu aqui. Ó. A moça que chegou aqui, ela falou bem assim: quarta-feira ela veio na igreja, alguém viu ela aqui? Eu vi. Eu estava aqui, eu vi. Antes da mulher começar a pregar, ela foi embora. E ela falou que chegou na casa dela e o marido dela deu uma surra nela. Porque ele achou que ela estava mentindo. Ela falou aqui, ó. Minha esposa ouviu. Ela falou que ele achou que ela estava mentindo, que ela não estava na igreja. Por causa disso, ela apanhou. E o maligno, ele não acredita na adoração verdadeira a Deus, porque ele perdeu esse dom de adorar a Deus. O diabo não adora mais Deus. Amém? 1.1. Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. Deus chama as pessoas certas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive com retidão, abandona o pecado e adora com o coração sincero. Moisés foi enviado por Deus a Faraó, o soberano mandatário do Egito, que deveria deixar que os israelitas fossem ao deserto adorá-lo. Essa passagem nos ensina que o deserto também é lugar de adoração. A irmã Ilza lê lá em Atos 13, 22. E quando este foi retirado, e quando ele foi retirado, levantou-lhe como rei a Davi. Não, Atos 13, 22? É. Ah, sim, isso mesmo. A qual também deu testemunhos e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Glória a Deus. Amém. Obrigado, minha irmã. Irmãos, esse segundo tópico aqui vai
o autor ele vai falar sobre... vou ler pelo menos a primeira parte, que é: Deus chama as pessoas certas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive com retidão, abandona o pecado e adora com o coração sincero. A irmã Ilza leu uma passagem que reflete o Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra um homem chamado Davi, que com certeza todo mundo já ouviu falar. E Deus o chamou, Deus falou que esse homem, que ele primeiramente Deus falou que se agradava de Davi. E no Novo Testamento foi revelado a Lucas, porque foi no livro de Atos, e Atos foi escrito por Lucas, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, um homem que agradava a Deus. Mas se a gente for ver a história de Davi, a gente vai ver que Davi teve no currículo dele, um currículo ruim. Homicídio, ele mandou matar Urias. A guerra não tem a ver com homicídio, a guerra, eles matavam para construir o reino. A guerra era o seguinte: o povo cananeu estava ocupando uma terra que era dos israelitas. E a única maneira de tirar aquele povo de lá, não tinha um documento formal como nós temos hoje. Hoje nós temos escritura, temos juiz, policiais que cumprem a ordem judicial para tirar alguém de um imóvel ou de uma chácara. Naquela época não, não tinha isso, não tinha conversa. O povo cananeu era o povo das trevas. E o povo judeu, os israelitas, era o povo de Deus. Mas a única maneira que tinha para poder tirar o povo de Canaã, que era a terra dada a Abraão, era na espada. Então, a espada era a obra de Deus. Era construindo uma nação que foi escolhida para nos salvar. Davi, no currículo, tinha homicídio, mandou matar Urias. Ele tinha adultério. Ele teve relações com a mulher de Urias. Mentira. E também era um péssimo pai. A família dele era totalmente desordenada. E no Novo Testamento, a Bíblia afirma que para mim ser um obreiro na obra do Senhor, primeiramente eu tenho que ser irrepreensível. A sociedade tem que falar bem de mim, não mal. A Bíblia fala: aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja. E os meus filhos têm que ser da luz também. A regra do Novo Testamento é claro. Paulo fala: irrepreensível. A sociedade fala bem da gente, né, quem está de fora. E os filhos, eles têm que andar na luz. Os filhos têm que ser exemplo do pai. E Davi foi totalmente contrário. Mas mesmo assim, Deus ainda fala que o homem que foi um assassino, o homem que foi adúltero, o homem que foi um mentiroso e um péssimo pai, Deus o chama de segundo o coração de Deus. Mas Deus não fala isso de Judas. Deus não fala isso de Adão, que errou. Deus não fala isso de Caim, que matou Abel. Qual a diferença desses homens? Por exemplo, Saul cometeu um só pecado. Davi cometeu vários. Se a gente for contar quantos pecados Saul cometeu, feio, para perder os olhos de Deus ali para cima de Saul, Saul foi só um pecado. O que Saul quis fazer? Saul quis fazer sacrifício para Deus, sendo que nem sacerdote ele era. Aí Deus fala para Eli, que desagradou de Saul, porque Deus prefere sacrifício, Deus prefere obediência do que sacrifício. Olha, um pecado. E o tanto de pecado que Davi cometeu. Davi cometeu vários pecados, e mesmo assim era segundo o coração de Deus. A diferença crucial entre Davi e todos esses homens ou mulheres é o arrependimento. Saul foi orgulhoso. Saul nem pediu perdão para Deus, nem pediu perdão para Eli. Davi pediu perdão para Deus. A Bíblia fala que Davi, quando ele teve um filho com Betseba, o primeiro que morreu, que o segundo foi Salomão, Davi se ajoelhou, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco, se humilhou diante de Deus pedindo perdão para Deus. Essa é a diferença. E quando Deus chama pessoas que são boas, que têm a retidão, não quer dizer que vai ser um santo, um querubim, um arcanjo. Quer dizer que tem que pedir perdão para Deus. Estar em retidão com Deus é estar em dias nos perdão. Amém? Eu tirei aqui, igreja, 4 exemplos de adoração no deserto. Eu separei aqui. Por quê? Moisés, ele pediu para Faraó para tirar o povo de lá e adorar no deserto. A princípio, Moisés não queria fugir do Egito. Moisés só queria tirar o povo do Egito e ir para o deserto adorar. Vocês vão saber por que ele queria fazer isso mais para frente.
Jesus é o primeiro, ele adorou 40 dias no deserto. Moisés também foi 40 dias no deserto. João Batista, ele adorava no deserto, pregando no deserto, fazendo um tipo de jejum, que era comendo gafanhoto e bebendo mel silvestre no deserto. E os israelitas também adoraram o Senhor no deserto durante 40 anos. Por que eu falei isso? O autor enfatiza aqui que o deserto é o lugar de adoração a Deus. A gente ouve muitas pregações assimilando hoje a nossa luta como deserto. Irmãos, fala assim, irmãos, esse deserto vai passar. Tem até canções, né, que falam assim, esse deserto vai passar. É aquela menina lá pequena lá. Marília Marçal, que fala que esse deserto vai passar. Inclusive, essa canção que ela canta é baseada na tentação de Jesus no deserto. Amém? O Gerson está aí mais não, né? Então, o Gabriel vai abrir em João 14, 27. Por favor. Deixa aberto aí. 1.2. Adoração após a vitória. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, todos adoraram e celebraram. A profetisa Miriam dançou com as outras mulheres em louvor ao Senhor. Naquele dia, o deserto se transformou num lugar de celebração. Embora isso possa causar estranheza aos crentes fiéis são capazes de festejar em tempo de dificuldade. O que conseguem adorar no deserto evidenciam sua fé em Deus, confirmando que somente Ele tem o controle de todas as circunstâncias da vida. Gabriel, lê, por favor, aí, em João 14, 27. Só o 27? Só o 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Obrigado, Gabriel. Irmãos, eu esqueci de avisar, o pastor me chamou aqui para justificar a ausência dele aqui na escola bíblica. É porque ele está organizando as coisas para a galinhada de amanhã. Como na igreja tem fogão industrial, né? Então ele está levando, pegou para levar daqui para 15, porque vocês viram ele aqui, né? Ele entrou ali, ele pediu para justificar. Quem já ouviu falar que Miriam dançou? Miriam dançou. Quem foi Miriam? Quem? Tem certeza? Não? Quem foi Miriam? Estou brincando, irmão. Foi Miriam foi irmã de Moisés. O povo israelita foi resgatado do Egito, 3 milhões de pessoas. Irmão, Brasília tem... No IBGE tem, acho que é 140 milhões. 140 mil. Na contagem do prefeito Cristian Mário, ele falou que é historiador. Ele falou que tem 200 mil, porque tem gente que está mais afastada, não sei o quê. E o IBGE acho que não conseguiu fazer a contagem certinha em todas as casas. Eu creio que possa ser 200 mil. Irmão, 200 mil não foi nem 10% dos povos israelitas que saiu do Egito. A Bíblia fala que o povo de Israel só entrou no Egito porque teve aquela fome na época de José do Egito. Vocês já viram, né? José do Egito, passou até naquela novela. José foi usado por Deus para sofrer, para entrar no Egito. Chegar no Egito com a sabedoria dele, ele fez com que toda a nação do Egito juntasse 7 anos alimento e depois de 7 anos distribuiu os alimentos na época da seca. Depois, José do Egito, filho de Jacó, mandou buscar o seu pai, seus irmãos e as mulheres dos irmãos dele e os netos. Só sei que todos eles, saindo lá de Canaã e entrando no Egito, deu 70 pessoas. Depois de 470 anos, essas 70 pessoas viraram 3 milhões de pessoas. 470 anos é praticamente a idade do Brasil. O Brasil tem 500 e alguma coisa aí de anos aí. Eu não sei quanto que tem ao certo, mas está na casa dos 500. 470 anos é quase 500 anos, irmãos.
de existência do povo hebreu no Egito. Aí, depois disso, depois desses 470 anos, o povo foi resgatado por Moisés, como estamos falando, atravessou o mar em terra seca, e quando chegou lá do outro lado, Miriam dançou junto com as outras mulheres. Aí eu quero trazer uma aplicação. Eles saíram do Egito, onde eles até falam, se vocês lerem Êxodo, onde tinha cebola, pepino, acho que pimentão e algumas carnes mais inferiores que sobravam para os israelitas. Entre aspas, eles tinham comida. Aí Moisés pega o povo, tira o povo do Egito, onde é que eles trabalhavam, mas eles tinham comida. Tira o povo de onde tinha comida, atravessa o Mar Vermelho, e depois do Mar Vermelho tem um deserto enorme. O que Miriam fez? Dançou. Ela adorou o Senhor no deserto. Como eu tinha dito, Jesus adorou jejuando, Moisés adorou também jejuando 40 dias e 40 noites, João Batista adorou fazendo aquela dieta lá do gafanhoto e do mel. Quem mais que eu falei? E o povo de Israel, 40 anos no deserto. Então, o deserto para esse povo, eles demonstram bonança fora do normal. Para a gente, hoje em dia, o deserto, né? O deserto aqui numa linguagem figurada, a gente faz chorar, ao invés de celebrar a Cristo. O Gabriel leu o que Jesus falou, que eu demorei muito tempo para entender, que é o seguinte: Jesus falou para os discípulos, depois da ressurreição, ele falou assim, ó, ele estava deixando algumas ordenanças. Jesus ficou 40 dias na terra. Ele falou assim, ó, eu deixo com vocês a paz. A paz. Eu acho que é por isso que a gente cumprimenta com a paz do Senhor. Ele falou, eu deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou para vocês. Eu não dou a paz como o mundo a dá. Ou seja, a paz que Jesus dá, Jesus continua, ele fala, a paz excede todo o entendimento. A paz que o nosso Senhor Jesus dá é essa paz que Miriam teve. Que é no meio da luta, no meio do caos, a gente conseguir dobrar o joelho e agradecer a Deus. A gente conseguir, mesmo que não tenha força para dobrar o joelho e agradecer a Deus, a gente agradecer a Deus quando falta alguma coisa dentro de casa, por exemplo. Conseguir agradecer a Deus quando a doença vem. Conseguir agradecer a Deus até quando a morte de um parente vem. Se o parente for crente, melhor ainda, porque a Bíblia fala que Deus se alegra na morte do crente. E a Bíblia também fala que se for crente e morrer antes de Jesus voltar, Jesus voltou para essa pessoa antes. Irmãos, é complicado, é difícil a gente fazer igual Miriam fez e cumprir o que Jesus falou. A paz do Senhor Jesus é essa paz. O mundo pode estar a guerra que for. O Trump pode estar aumentando, abaixando o imposto. O dólar pode estar aumentando, abaixando. Rumores de guerra. A gasolina, os caminhoneiros parando. Com emprego ou sem emprego, o crente tem que estar em paz. E é a paz que Jesus dá. E quando ele fala que não dá paz como o mundo a dá, a paz do mundo é falsa e temporária. A paz do mundo é falsa e temporária. Porque a gente vê países que entraram em guerra, assinaram tratado de paz, daqui a pouco quebra esse tratado e entra em guerra de novo. Os países, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra Fria. Na Guerra Fria, eles assinaram o tratado de paz, os Estados Unidos ganhou, massacrando o Japão com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e assinaram um tratado de paz. Mas mesmo assinando um tratado de paz, o mundo ficou vários anos em alerta. Por quê? Porque os Estados Unidos a Rússia trazia foguete nuclear aqui para perto, na América, deixava ali perto dos Estados Unidos, em Cuba. Os Estados Unidos ainda tem foguete nuclear no Japão, lá no Oriente, né, no Japão, na Coreia do Sul, e alguns outros países que são da OTAN. Então, essa paz do mundo é uma falsa paz. Pode ter certeza que é igual o anticristo vai trazer a falsa paz. A paz do Senhor Jesus é genuína. A gente pode estar passando pelo que for. Essa paz é a que excede todo entendimento e é a que Miriam dançou no deserto. Amém? 1.3. Já que o Jeff chegou, ele vai... Jeff, deixa a sua Bíblia aberta aí em Abacuque 3:17. Aí você vai ler o 17 e o 18. Amém? Abacuque 3, 17 e 18. É 1.3 na revista. A razão da adoração a Deus. A palavra porquê
nos versículos 1 e 19 de Êxodo 15, nos apresenta a razão de que de Deus está sendo louvado pelo seu povo que celebrou uma festa no deserto após a libertação da escravidão e a travessia a pé seco pelo meio do mar. Os israelitas foram movidos por testemunhar os atos poderosos do Senhor, um poder manifestado também nas pragas enviadas ao Egito. Faraó, seu exército e as divindades egípcias não foram capazes de impedir a saída do povo de Israel do Egito. Essa realidade nos exorta a nos desprender das coisas deste mundo e viver como verdadeiros adoradores com os olhos fixos no Senhor. Jefferson, Abacuque 3, 17 e 18. Tem um microfone aí para passar para o irmão? Isso. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Esse versículo é um versículo bastante conhecido, né? Tem canção, como eu falei, em outra passagem aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ele fala da parte ali de fruta, mas ele também fala do gado. O tema aqui desse 3.1 é a razão de adoração a Deus. A gente leu um tópico antes falando sobre Miriam cantando, depois, né, de não, tipo assim, não receber a benção, porque a travessia do Mar Vermelho para o povo israelita era para atravessar o Mar Vermelho, andar um pouco e já chegar em Canaã. Não viram Canaã logo de cara. O povo abriu a boca e reclamou de Moisés. Lembra que eu falei que os israelitas no Egito tinha cebola, pepino e não sei o que mais lá, umas carnes inferior. Quando eles atravessaram, eles indagaram com Moisés. Por que você trouxe a gente para cá, para morrer nesse deserto? Lá no Egito, pelo menos, a gente tinha pepino, cebola para comer. Aqui a gente não tem nada. E nessa parte, o povo estava reclamando daquilo que eles não tinham, daquilo que eles deixaram, né? O povo de Israel foi um povo muito murmurador. Esse contexto que eu li aqui fala sobre uma adoração, uma espécie de agradecimento antes da gente ter as coisas. Abacuque, ele era contemporâneo na história bíblica antes do rei Nabucodonosor invadir Jerusalém, pegar todos o povo ali de Judá e levar para a Babilônia. Essa parte da Bíblia, igreja, que fala sobre Nabucodonosor, é muitos anos depois de Moisés. Eu gosto de falar assim sobre essas datas para vocês entenderem. Moisés viveu numa época, numa era. Abacuque viveu na era de Nabucodonosor, inclusive foi na época de foi na época de Daniel, foi na época de Ezequiel, foi na época de Isaías, mais ou menos ali. Esses caras contemporâneos. Não que eles viveram exatamente na mesma faixa etária, assim, tipo, todos com 30 anos. Mas um deles tinha os seus 60 anos, enquanto o outro tinha 14, 15 anos. Mas teve uma linha ali que cruzaram, que eles foram contemporâneos dessa época. E Moisés foi bem no passado, no começo ali, em construção ainda do povo judeu. Quando Abacuque surgiu, que foi o que o Jefferson leu, Abacuque, a nação israelita já tinha sofrido um colapso. Que colapso foi esse? O colapso foi o seguinte: o reino de Israel era enorme, gigante, ninguém podia com ele. Aí, por causa do pecado de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Ficou o reino do sul e o reino do norte. Assim como a gente vê Coreia do Sul, Coreia do Norte, ficou dividido. O reino do sul ficou o povo de Judá e os israelitas, e os povo de Jerusalém. Preservação da capital, preservação dos judeus. O povo do norte ficou o resto das tribos. Por que o povo do sul ficou com Judá? Porque Deus prometeu
a Davi que da casa de Davi sempre ia ter rei. Então, Deus preservou Judá por causa disso. Aí, o que acontece? O povo judeu, em desobediência, os israelitas já em colapso, tinha dois reis, tinha o rei do reino com o rei do sul, rei com o rei do norte. Esses dois reis, eles brigavam entre si. O povo de Deus, os povos eles brigavam entre si. E, por causa do pecado deles, Deus mandou quem? Nabucodonosor, um dos homens mais cruel da Bíblia, para poder castigar eles. Quando Jerusalém estava em cerco, Jerusalém é só a capital, viu? Não é Israel toda, só a capital onde tinha um muro. Jerusalém estava em cerco para ser atacada e massacrada por Nabucodonosor. Abacuque escreveu esse cântico. Esse cântico de Abacuque foi um cântico de agradecimento ainda pelas coisas que ele não tinha. E mesmo sabendo que provavelmente ele não teria. Na verdade, ele não teve. Porque eles foram para Babilônia e não teve absolutamente... o cativo babilônico foi pior do que o cativo do Egito. O Egito foi muito antes, o babilônico aqui, ó. O cativo do povo babilônico foi muito pior. Muito pior. Teve morte, teve massacre, teve coisas horríveis. Então, Abacuque, ele teve esse cântico. Ainda que a figueira não floresça. Ou seja, ainda que lá não esteja figos, ainda que lá não esteja vinho. Lá, ó, ele ainda está em Jerusalém, mas ele fala assim, ó, ainda que lá na Babilônia não esteja figo, porque o figo é uma fruta típica deles, né? Eu queria experimentar um dia. Ainda que não tenha figo, ainda que não esteja vinho ou uva, ainda que minta, né? Que o fruto da vide, né? Que, se eu não me engano, que minta, ainda que o gado não cresça, não dê leite, ele fala assim, ó, eu me alegrarei em ti. Moço, ele está se alegrando, igreja, por uma coisa que ele fala assim, ó, eu sei que não vou ter, mas quem sabe? Mas ainda que eu não tenha, eu me alegrarei. Ele está prometendo uma fidelidade para Deus. Ele está prometendo uma fidelidade para Deus. Antes de acontecer, ele já sabia que estava na miséria. Aplicação. Às vezes nós recebemos uma notícia ruim, e essa notícia ruim, ao invés de nós falar ainda, Deus, que tem um diagnóstico de morte, ainda que eu morra, eu me alegrarei. Ainda que aconteça, ainda que eu fique desempregado, por exemplo, o patrão chega e fala, é aviso, a partir de hoje é um mês de aviso, você fala, ainda que eu fique desempregado, eu me alegrarei em ti. Ou então alguém chega e fala assim, ó, você está morando na casa de favor, por exemplo, fala assim, ó, você tem 3 meses para sair da casa, 1 mês, e fala, ainda que eu fique sem teto, eu me alegrarei em ti. Esse tipo de gratidão que Deus quer da gente. Não o que o povo de Israel fez, que antes de entrar na terra prometida, ele já estava reclamando que ia morrer no deserto. Amém? Isso eu ia enfatizar que é um tipo de adoração. Quem vai ler agora? Quem vai ser o sorteado? Vai ser a irmã Ruth. Irmã Ruth, você ficou olhando para mim? Quando for assim, só baixar a cabeça. Ficou olhando para mim, eu escolho, viu? Êxodo, irmã Ruth, 12, 35 e 36. Deixa aí. Tá bom? Êxodo 12, 35 e 36. E, deixa eu ver, o irmão Daniel. Tá olhando para trás, não é, né? Irmão Daniel, Gênesis, bem fácil de achar, viu? Gênesis 15, 14. Gênesis 15, 14. Aí vocês deixam a Bíblia abrida, viu? A irmã Ruth é Êxodo 12, 35 e 36, viu? E o irmão Daniel é Gênesis 15, 14. Não, calma aí. Deixa marcado aí. Então, nós aprendemos aqui sobre esse tipo de adoração a Deus. Adoração antes da tribulação, adoração depois da tribulação, adoração, promessa de adoração antes de acontecer algo ruim. Mesmo assim, a gente consegue. Irmão, é difícil. É difícil mesmo. Esses homens, por isso que eles estão na Bíblia, porque eles foram destaque. Eles foram destaque, entendeu? Porque para isso entrar no canon bíblico e mostrar que esses homens fizeram isso, principalmente Abacuque, né? De adorar a Deus mesmo, ele sabendo que ele poderia morrer lá na mão do Nabucodonosor, é difícil. Mas Deus ele não dá dádiva para pegar o exemplo deles. Amém? Então nós aprendemos sobre esse tipo de adoração. E temos como exemplo o povo de Israel saindo do Egito. Lembrando, quem chegou depois aí, viu, o tema é a proposta de Faraó.
2. Servindo a Deus com os nossos bens. O faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardiosa. Ide, servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Está escrito Êxodo 10, 24. Na verdade, ele estava propondo aos hebreus que adorassem ao Deus de Israel, mas que deixassem seus bens no Egito. Irmã Ruth, agora você pode ler. Pode ler agora. O microfone, por favor, para ficar legal. Passa o microfone para ela, igreja. Êxodo 12, 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pedia, e despojaram os egípcios. Glória a Deus. Agora o Daniel, Gênesis 15, 14. Mas também eu julgarei a nação em qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com a grande riqueza. Glória a Deus. Irmãos, eu vou começar pelo Daniel. O que o Daniel leu é uma promessa de Deus a Abraão, aproximadamente 430 a 470 anos antes do que aconteceu o que a irmã Ruth leu. O Daniel leu em Gênesis que Deus prometeu para Abraão, mas Abraão não viu essa promessa, que a nação que castigasse o povo hebreu, ela ia pagar com dinheiro. Ou seja, quando o povo fosse liberto, quando chegasse o dia da libertação, o povo ia pegar o dinheiro, né, que na época não era o nosso papel real, dólar, euro, ia pegar joias dos seus senhores, né, escravocratas, não sei como é que chama, ia pegar o dinheiro deles, né, o ouro, a prata, e sair de lá com isso. E a irmã Ruth leu uma passagem interessante que o cumprimento dessa promessa que o Daniel leu. Que cumprimento é esse? Que o povo de Israel, não era Israel ainda, viu, igreja? Era povo hebreu. Era o povo hebreu. Era hebreu de Hebron. Eles não eram nação israelita ainda. Mas posso falar Israel, vocês vão entender. O povo de Israel chegou nas pessoas do Egito e pediram ouro, brinco de ouro, cordão de ouro, prata, tudo quanto era joia pediram. E o povo deu. Agora você pensa no seguinte, mesmo, por exemplo, eu sou um senhor que escraviza uma pessoa. Eu decido liberar essa pessoa para ela ir embora. O senhor que escravidão já é ruim. Mas eu ainda tiro o que eu tenho no bolso, dinheiro, e dou para a pessoa ir embora com a minha riqueza. Isso é coisa de Deus ou não é? É a mesma coisa de você trabalhar numa empresa e ao invés de você pegar seu direito na hora que você sai, você pega a empresa toda para você. O povo de Israel, para vocês terem ideia, quebrou a economia do Egito. Imagina, 3 milhões de pessoas saindo, garimpando o Egito todinho. Porque, como eles eram escravos, eles construíam tijolos, eles sabiam exatamente onde é que tinha minério de ouro, para começar. Era eles que eram as pessoas, os artesãos que faziam ouro para os seus senhores. Então, eles sabiam onde é que tinha ouro, eles sabiam como manipular o ouro, aquecer o ouro para fazer as joias. Além de pegar as joias do povo, dos reis, dos sacerdotes lá do povo do Egito, eles pegou da população e ainda pegou lá do garimpo. A história fala, é uma história esta bíblica, que nessa época o Egito quebrou. Mas quebrou de um tanto assim que demorou para poder se recuperar. Na verdade, nunca mais depois disso o Egito foi tão grande quanto era antes disso. O Egito foi só decaindo até virar o que é hoje, assim, apenas um país. Ele é um país milenar, mais de 5 mil anos, e hoje é apenas um país. E o que eu quero dizer com isso?
A promessa do Senhor, igreja, para certo tipo de coisas, ela se cumpre de um jeito ou de outro. É de um jeito ou de outro. Tipo assim, igual eu falei, o povo que escravizava o povo dos hebreus, de maneira alguma, eles abririam seu coração para poder dar o ouro para eles. Primeiro, o faraó, ele tinha ódio no coração. Ele era tipo o diabo. Ele era tipo o diabo para o povo hebreu. Então ele tinha ódio no coração do povo. Ódio no coração do povo. Ódio do povo no seu coração. Ele tinha ódio do povo em seu coração. E a Bíblia mostra esse ódio no seguinte. A Bíblia começa a relatar a história desse faraó falando assim, ó. Surgiu um novo faraó, no livro de Êxodo. Surgiu um novo faraó, e esse faraó desconhecia a história em que José participou da seca, da seca que teve no Egito, né? E a Bíblia fala que ele desconhecia. Ele não levou em consideração isso, e a Bíblia fala que ele dobrou o castigo sobre o povo hebreu. Então, só de tirar isso aí, que você souber que se o líder odeia o povo, imagina o resto da nação. Mas Deus amoleceu o coração de todo mundo. Amém? Eu separei um negócio interessante aqui também. Ó. O que aconteceu com esse ouro? O ouro que o povo de Israel pegou o ouro que o povo hebreu pegou do Egito, fizeram com que quebrasse o país, a economia do país. Com esse mesmo ouro, eles fizeram o bezerro de ouro, né? Essa história também é conhecida. Eles fizeram o bezerro de ouro enquanto Moisés subiu no monte para orar e buscar a Deus e trazer as leis de Deus para o povo. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro, e ainda por cima falaram que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Olha que afronta contra o Senhor. E com o mesmo ouro, muito depois eles fizeram a Arca da Aliança, o tabernáculo, tudo que era de ouro, eles fizeram. Então, o ouro que eles pegaram foi muito ouro, mas foi muito ouro mesmo, para fazer esse bezerro de ouro e depois construir todos os utensílios de ouro do tabernáculo, foi muito ouro. Amém? 2.1. A adoração parcial. Pastora, você vai abrir lá, pastora, em Neemias 10:32. Você consegue ler muito? 32 ou 39. Não, na verdade, quem tem Bíblia online aí, né? Você tem Bíblia online, pastora, na internet aí? Então, você pesquisa no Google mesmo, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, essa passagem. Só colocar assim, Neemias 10, NVLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Aí deixa aberto aí, viu? Aí você vai ler do 32 ao 39, tá bom? Agora não, procura aí. Adoração parcial. Contrapondo-se à ideia de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial. A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser e todas as dimensões de nossa existência. Bens, vida, família, trabalho. Essa entrega só é possível quando temos comunhão genuína com o Criador. Faraó propôs que eles levassem as mulheres e as crianças, mas deixassem o gado e as ovelhas. Moisés, porém, o contestou de maneira firme, pois sem seu rebanho não haveria sacrifícios. Ou seja, não haveria entrega total ao Senhor. Pode ler, pastora? Já achou? Se não achar na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, pode ser na tradução comum. Show? 32 e 39. Cada um de nós contribuirá todos os anos
cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata, para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e da cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados, para as festas de lua nova e para outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel, qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Todos os anos nós, o povo, os sacerdotes e os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de famílias que terão que oferecer a lenha para queimar no templo, os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor, nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhemos, e das primeiras frutas colhidas das nossas árvores. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali os sacerdotes o dediquem a Deus, como a lei manda. Também oferecemos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem, e o primeiro carneiro e o primeiro cabrito que as ovelhas e as cabras tiverem. Nós traremos os sacerdotes no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido no ano, e daremos nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os tipos de frutas. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois elas serão que receberão essa 10ª parte nas cidades em que há plantações. Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas, que recolhem a 10ª parte da colheitas, e a 10ª parte, todas as 10ª partes que forem recolhidas, e deverá ser levada pelos levitas para depósitos do templo, a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos, onde são guardados os objetivos do templo, e onde ficaram os sacerdotes, que estão de serviço, e os guardas do templo, e os que cantam no coro. E nós não adoraremos na casa do nosso Deus. Amém. Eu sei que você não entendeu nem 10% do que ela leu. Está vendo como é que a misericórdia de Deus é tão grande com a gente? Irmãos, está vendo o tanto de tributo que o povo tinha que trazer para poder ser perdoado do pecado, pecado de filho, pecado da nação, para poder agradecer, para poder ter ano de colheita, bênção, o tanto de tributo que tinha que trazer? Eu pedi para ler exatamente tudo isso para que a igreja entenda. O tema desse 2.1 aqui é adoração parcial a Deus, ou seja, uma adoração que você tem um partido. Não é uma adoração que você adora a Deus, mas adora mamon. Entendeu? É uma adoração que é só para Deus, é exclusivamente para Deus. Parcial em tudo, parcial na farinha, parcial na carne, que era da carne do gado, da carne da ovelha, do carneiro, parcial no trigo, né? Parcial em todo tipo de cereal. A lei era tão assim, mais pesada do que a graça para a gente, que até o filho mais velho, a gente tinha que pegar o filho mais velho e entregar lá para o sacerdote e falar para o sacerdote: esse aqui te serve para trabalhar na obra do Senhor? Se o sacerdote falava, serve, era só desmamar o filho, e o filho ficava no serviço sacerdotal para sempre. A mãe ia ver o filho de vez em quando, o filho mais velho. Entendeu? O gado mais velho ia para
Para o sacerdote, a bênção das mulheres, que com as mulheres não acontecia, só com os homens. A circuncisão também era só com os homens, viu? Mulher não sofria quase nada. O gado também ia para o primeiro gado, o primeiro ovelha, então tudo ia para Deus. Olha só a bênção. Esse contexto aqui é um contexto de Neemias. Foi o Jefferson que leu de Abacuque, né? Abacuque falou assim, antes de ser preso, antes de ir para o cativeiro, ainda que a figueira não floresça, tá, o meu alagará em ti. O povo ficou preso 70 anos na Babilônia. Depois que saiu da Babilônia, já com o rei, não sei se foi o rei Tiro, que liberou, Nabucodonosor já tinha morrido, o filho de Nabucodonosor também, Beltesazar tinha morrido. Aí um rei liberou o povo para voltar. Aí um cara chamado Neemias voltou e começou a reconstruir Jerusalém. E ele fez questão de abrir o livro da lei e ler tudo isso que já estava escrito na lei. Ou seja, toda adoração a Deus com os bens, porque esse tema aqui é servindo a Deus com seus bens. Toda adoração a Deus com seus bens, que era feito no Antigo Testamento, ele fez questão de trazer para o povo. O povo mal chegou do cativeiro, ele falou assim, é o seguinte, a partir de hoje, é gado, é ovelha, é cereal, é o filho mais velho, o animal mais velho, tudo vai vir para servir ao Senhor. A adoração parcial do Senhor naquela época, meu irmão, era pesada. Era pesada. Assim, para quem era rico não era tão pesado, né? Mas Deus é tão bom que a misericórdia dele também já era manifestada naquela época. Ou seja, Deus ele pediu o sacrifício de um cordeiro. Se não tivesse cordeiro, poderia ser um pássaro, uma pomba, uma rolinha. Se não tivesse a rolinha, poderia ser cereal, né? Farinha. Se não tivesse farinha, Deus queria só a presença do cidadão lá no templo para adorar. Entendeu? Quem era rico, claro que dava gado, muitas ovelhas, bênção também, para poder fazer sacrifício por expiação de pecado, para tirar o pecado, agradecimento e tal. Mas quem não tinha era isso, era um cordeiro, começava pela vaca, um boi, né? O boi era mais pobre, não tinha boi, aí veio o cordeiro, ovelha. Não tinha ovelha, aí ia para a rolinha. Não tinha rolinha, ia para a farinha. Um punhado de farinha, inclusive, viu? Era só um punhado de farinha, colocava lá e Deus aceitava. Amém? Aí Neemias estava nesse contexto depois que eles voltaram para reconstruir e ele já veio com essa lei da adoração parcial a Deus. E trazendo para os dias de hoje, assim quando alguém afasta dos caminhos do Senhor e volta para o caminho do Senhor, a recomendação é que, meu irmão, voltou, já tem que tacar da adoração. Já tem que começar a envolver a pessoa nos caminhos do Senhor para que a pessoa seja totalmente envolvida pela misericórdia de Deus novamente e fique firme na igreja. O intuito de Neemias era exatamente isso, porque se ele não tivesse feito isso, e olha que ele não era nem sacerdote, ele não era rei, ele não era profeta, ele não era juiz, ele era apenas um cidadão que viu que o povo carecia de se aproximar de Deus, e naquela época o jeito de se aproximar de Deus era com dinheiro, né? O dinheiro era colheita, animais, então esse jeito as pessoas se aproximavam de Deus. Não é igual hoje que a gente ajoelha aqui e pede perdão para Deus e Deus está mais perto de nós. Está mais perto de nós por causa de Jesus e do Espírito Santo. Bem? Deixa eu ver. Agora vai ser quem, minhas pessoas? Irmã Rosa. Irmã Rosa, você vai abrir e deixar abrido lá no... Deixa eu ver aqui. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30, viu? Antes de eu começar a ler o outro tópico aqui, Moisés, ele fez 4 propostas, o faraó fez 4 propostas para Moisés. Moisés foi lá e pediu, deixa meu povo ir. Aí o faraó falou, deixa não. O faraó fez a proposta. Primeira proposta, que está escrito em Êxodo 8, 25. Como é esse mesmo? Não, eu tenho que abrir. Eu vou abrir aqui, mas eu peço, Carleandro, Êxodo 8, 24. Eu pedi para a irmã Rosa, né? Já está aí, né? Aí a irmã, não sei o nome dela. Êxodo 10, 8. E a irmã Raine vai estar perto para passar o microfone. Êxodo 10, 24, viu? Tu vai ler Êxodo 10, 24. O Carleandro, Êxodo 8, 28. A irmã que eu esqueci o nome dela aqui, Êxodo 10, 8.
e a Rauene, Êxodo 10, 24. Eu vou ler primeiro aqui, Êxodo 8, 25. Bom, eu vou muito na Bíblia para a gente aprender na Bíblia mesmo, é porque assim, a revista ela é passada bem superficialmente. O autor, que ele é teólogo e tal, mas eles passam superficialmente assim, eu acrescento outras coisas para a gente aprender mais. Mesmo que a gente não chegue no final da revista, eu sempre quero passar na Bíblia para a gente entender. Afinal, nós estamos na escola bíblica, né? Eu vou ler aqui primeiro, Êxodo 8, 25. Êxodo 8, 25 diz assim, ó. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide e sacrificai vosso Deus nesta terra. Leandro. Êxodo 8, 28. Então disse Faraó, deixai-vos ir para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente quem indo não vá de longe, orai também por mim. A irmã? Nayara, irmã Nayara. Êxodo 10, 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Não, agora leu o 9 e 10 também, e o 11. Para nós entender. E Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor temos. 10? Então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Amém. Amém. Êxodo 10, 24. Então mandou Faraó chamar Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Amém. Irmãos, vocês não entenderam muito bem, mas vou explicar. Faraó fez 4 propostas para Moisés. Eu não falei no começo. Moisés chegou no Faraó e falou, Faraó, deixa meu povo adorar lá no deserto. Moisés fez a primeira proposta, foi a que eu li, que foi a proposta de ele não adorar no deserto, mas adorar no Egito. Adorar no Egito. Aí Moisés dá uma resposta assim, fala assim, ó, mas se a gente adorar no Egito, o povo do Egito vai ver a gente matando vaca, queimando as vacas, matando cordeiro, queimando cordeiro, e para o povo do Egito, a vaca e o cordeiro são sagrados, assim como é lá na Índia, viu? Na época ela era sagrado. E para nós é salgado. Era bem sagrado para eles. Para nós é salgado, né? Porque tá caro. Era sagrado para eles. Então, Moisés, ele reconheceu algo que eu enfatizo hoje em dia, que é o quê? A intolerância religiosa. Moisés, ele reconheceu que se ele fizesse o seu ato religioso dentro do Egito, o povo ia se entristecer. E o crente de hoje em dia, ele não pode ter intolerância religiosa. Irmão, se você vê um macumbeiro, um espírita, um budista, qualquer religião que for, irmão, não aponta o dedo na cara falando que é do diabo, não, viu? Porque você pode estar enquadrado na intolerância religiosa. Inclusive, até preso na intolerância religiosa. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus combateu os religiosos dele mesmo, os amigos, os companheiros judeus, fariseu, mestre da lei. Jesus não falou egípcio, cananeu, grego. Ele não falou contra religião nenhuma. E Moisés, eu falei que Moisés é o cara para os hebreus, né? Para os judeus. Moisés, ele não praticou intolerância religiosa e falou, aqui no Egito eu não vou adorar no deserto. Aí o irmão Carleandro leu, e o faraó, ele queria liberar o povo, porém, ele não queria deixar que... Não, na verdade, ele queria liberar o povo, mas não queria deixar que eles levassem sacrifício, né? E também queria que o povo fosse e voltasse e que Moisés orasse por ele. Aí,
essa parte, essa segunda proposta, a primeira foi adorar no Egito, a segunda foi os soldados e com eles, inclusive, orar pelo faraó e voltar. Essa parte se enquadra no controle religioso. O que é controle religioso? É alguém falar como você deve buscar o Senhor fora da Bíblia. Tipo assim, tem gente que tem líderes que tem umas cartilhas de como falar línguas estranhas, ensinando a falar línguas estranhas. Eu estava vendo até na internet um apóstolo ensinando você controlar anjos. Ele fala o nome dos anjos lá, fala que o anjo é submisso a ele, que ele fala, anjo, desce aqui, anjo, faz tal coisa. Isso é um controle religioso em cima de nós. Ou seja, nada bíblico e manda a gente fazer algo religioso que não tem nada a ver com Deus. E a irmã Nayara leu, foi que Faraó falou, pode ir, a terceira proposta, pode ir, mas as mulheres e as crianças não vão. Essa proposta de Faraó foi uma proposta de que ele estava querendo impedir que a nação crescesse, impedir que a multiplicação do povo hebreu. Por quê? Homem com homem não se reproduz. Mulher com mulher não se reproduz. Então ele queria acabar com o povo hebreu, mandando só os homens. As mulheres iam ficar. Isso também, meus irmãos, é meio que uma intolerância religiosa. Colocar papel de homem em tal coisa e colocar papel de mulher em tal coisa. É claro que a gente, mulher, ora mais que o homem, com certeza. Mulher, eu vejo que mulher tem mais intimidade com Deus do que o homem. Mas a gente não pode colocar o homem no papel de que é um papel de adoração que é dos dois e falar que é só de homem, nem só de homem falar que é só de mulher. Amém? E o que a Raoni leu foi sobre o sem sacrifício, que é praticamente o tema. Ele falou, tá, pode ir, a quarta proposta, você vai, mas você deixa o gado, a ovelha, deixa tudo. Aí Moisés falou, não, eu não saio daqui, a gente não sai daqui, sem o gado. Nem uma unha nossa vai ficar aqui, nem uma unha, a gente só vai se for todo mundo. Então, meu irmão, essas 4 propostas de Faraó foi proposta do diabo, porque Faraó era do maligno. Ele estava sendo usado pelo maligno, amém? Vamos terminar, né? Vai dar hora ali já. Oh, meu Deus. Vou ler só esse último tópico aqui. A irmã 1 Samuel 2,30, né? Deixa eu ler aqui, aí você lê. 2.3. Isso, 2.3. Honrando a Deus com os nossos bens. Foi isso que eu já li? Não, né? Honrando a Deus com nossos bens. O verbo honrar remete a venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar, temer. Assim, mais do que os dízimos e ofertas, Deus espera que possamos lhe dar honra. Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como oferecemos. O reino de Deus trabalha por princípios, como o seguinte: aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão envilecidos. Envilecidos, que eu não lembro o que é essa palavra. A irmã Rosa, lê, por favor, irmã. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa é a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetualmente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Amém. Irmãos, isso foi uma quebra de promessa. A Bíblia mostra várias promessas para o homem, mas todas as promessas de Deus, ela tem uma condição. Promessa e condição. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na face da terra. Para os meus dias prolongar é a promessa. E qual é a condição? Honrar o quê? Pai e mãe. E Deus, ele pediu honra do povo israelita. Mas o que a irmã leu foi a quebra de honra. O povo começou, a igreja, a achar que
A honra que eles davam a Deus era somente, olha só, era somente com dinheiro. Mas a honra a Deus que ele pede era muito mais do que o dinheiro. Então, os homens estavam chegando com o coração cheio de maldade, assassinos, homicidas, adúlteros, mentirosos, ladrões, estavam chegando diante do sacerdote e achando que a adoração através do dinheiro, que não era o dinheiro de hoje, era o dinheiro através do gado, da colheita, essa adoração ia chegar até Deus. E Deus prometeu antes que ele ia receber essas adorações do povo de Israel, mas com uma condição, entendeu? Promessa, condição. A condição era entregar as suas ofertas com o coração totalmente agradecido a Deus, sincero e reto. O que estava acontecendo? O homem matava alguém, agindo na hipocrisia, ia levar um cordeiro para poder ser sacrificado. O homem adulterava, ou a mulher adulterava, chegava no final do ano, eles chegavam com a oferta de expiação de pecados. A oferta de expiação de pecados era um cordeiro também. Chegava e entregava para o sacerdote. E a Bíblia fala que o próprio Deus falou que ele estava quebrando essa promessa, porque a irmã Rosa leu, estava quebrando essa promessa, essa aliança com esse certo tipo de pessoas. Pessoas que, vou repetir, homicidas, ladrões, mentirosos, adúlteros, avarentos, feiticeiros, eles estavam entregando a oferta com o coração desse jeito. E é por isso que a graça do Senhor foi revelada por Jesus Cristo para tirar isso da construção do povo cristão, do povo que adora a Deus, para tirar isso que era oculto, porque o homem que cometia pecado no oculto ia lá e entregava ali cheio de pompa, né? Entregava para o sacerdote para poder ser perdoado. Deus tirou isso. Deus colocou no nosso coração a lei através do Espírito Santo. E hoje a lei, como o Espírito Santo, a graça, se torna mais pesada na balança para nós do que isso. Porque isso, Arão não conseguia olhar para a pessoa e falar: cara, você matou um cara semana passada e agora está trazendo oferta para poder perdoar os seus pecados? Arão não podia ver isso e acusar a pessoa disso. Mas Jesus trouxe o Espírito Santo depois da sua morte e ressurreição e colocou o Espírito Santo em nós. E com isso, irmão, eu creio que todos que estão aqui já passou. Se a gente solta uma mentirinha, o Espírito Santo que habita em nós já nos incomoda na hora. Ah, tô aqui não, tô chegando, essas mentiras, ou qualquer outro pecado mais grave, irmãos, o Espírito Santo está acusando na hora. Então, o Espírito Santo de Deus nos convence, por isso que a Bíblia fala, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é na hora. Isso não é um julgamento depois, mas ele convence, é na hora. Amém? Os irmãos não estão aqui para dar término, né, a conclusão, mas eu vou concluir enquanto as crianças entram. Conclusão. É importante estarmos atentos aos conselhos e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteados pelos princípios bíblicos. Como todas as coisas são de Deus e para Deus, nosso viver também deve ser para a glória de Deus. Isso inclui a administração dos bens que Deus tem colocado sob nossa responsabilidade. Amém. O pastor está por aí? Então a pastora vai ter que dar o termo, né, pastora? A pastora Aline? Amém. Eu agradeço a chamada, né? Já passou? Pode ir passando. Oi? De que é mesmo? Não é a chamada? É um sorteio.